Citius, Altius, Fortius. A frase que Pierre de Coubertin, pai do movimento olímpico, sugeriu como mote do Comitê Olímpico Internacional em 1894. Traduzido do latim, significa mais rápido, mais alto e mais forte, e resume bem o desafio olímpico. Consideradas há muito tempo como o ápice da excelência no esporte, as Olimpíadas inspiram atletas a chegar ao mais alto nível. Olimpíada após Olimpíada, vemos atletas atingindo pontos antes inalcançáveis e maravilhando-nos com alguns dos mais incríveis e memoráveis momentos olímpicos. Então, como nossos heróis do esporte, chegaram ao ápice olímpico. A corrida de 200 metros é um dos mais puros esportes olímpicos. Uma explosão de esforço que dura menos de 20 segundos e requer pouca habilidade especial ou equipamento. Teoricamente, o ouro olímpico está ao alcance de todos, mas não na prática. A verdade é que, para a maioria, a porta do sucesso olímpico está fechada desde o nascimento. Depende muito dos genes com os quais nascemos. Se você entrar na Vila Olímpica durante os Jogos, verá algumas das pessoas mais altas nos times de basquete, com os maiores ombros na natação, e algumas pessoas com uma musculatura fantástica, velocistas e lançadores. Você também verá pessoas leves, miúdas, que são ginastas. Alguns são corredores. Existe diferença na forma, no tamanho do corpo, na estatura. Você deve nascer com algum diferencial. Provavelmente existem esportes ou provas nos quais você não terá a estatura ou a anatomia certa para praticar. Em um esporte como os 200 metros, uma boa fisiologia é parte vital de um ingrediente sutil: o talento. Pude fazer o que fiz porque trabalhei duro e tomei boas decisões. Mas isso foi acompanhado pelo fato de eu ter sorte, sem qualquer conquista pessoal, abençoado com talento, e este é o ponto de partida. Eu posso me focar o quanto quiser e trabalhar duro, mas se o talento não estiver lá, não poderei ser medalhista de ouro olímpico, não poderei ser um campeão olímpico. Mas mesmo um esporte direto, como a corrida, possui várias modalidades. A fisiologia requerida por um velocista será muito diferente da de um atleta de resistência. A fisiologia é um aspecto chave para o melhor desempenho. Tipicamente, os velocistas têm grandes músculos, capazes de produzir grandes níveis de força e potência. As fibras musculares, que chamamos fibras de contração rápida, são ótimas para produzir grandes explosões de força, mas muito fracas para manter um alto nível de intensidade por longa duração. Do outro lado, temos o maratonista, que tende a ser bem mais magro, e os músculos muito mais resistentes à fadiga, feitos de fibras chamadas de contração lenta. Assim, elas conseguem continuar se contraindo, produzindo baixos níveis de força, mas por muito mais tempo. A Maratona Olímpica é um dos maiores eventos do esporte, uma corrida de 42 quilômetros em ritmo acelerado. O desgaste exibido no rosto de todo maratonista nas etapas finais da corrida é uma prova do fato de que, após 2 horas de um esforço físico supremo, o corpo literalmente começa a se esgotar. O que acontece nas últimas etapas de uma maratona é que você começa a operar no limite de ficar sem combustível. Ficar sem combustível é algo catastrófico. E isso é notável quando um indivíduo chega a esse ponto. É importante entender por que e quando isso ocorre, e principalmente como não deixar isso acontecer.
É possível dizer que a maratona depende do estômago e dos intestinos e não das pernas ou do coração. Quando você observa a demanda de combustível para uma maratona, o ritmo em que você corre e a potência que isso requer, tudo se resume como obter energia a partir do açúcar, de qualquer fonte possível. Trata-se da taxa na qual os carboidratos, os açúcares, saem do estômago para a circulação, operando talvez próximo do limite máximo. Acho que o conhecimento nessa área promoveu vários dos recordes quebrados que vemos. O etíope Kenenisa Bekele é tido como um futuro astro da maratona. Talvez o homem que, um dia, quebre a barreira mágica das 2 horas. Como o atual recordista olímpico dos 10.000 e 5.000 metros, Bekele tem o físico ideal para as provas de resistência. Observando o indivíduo como Bekele, notamos que, primeiro, ele é muito leve, possui um grande motor dentro de si, mas é um indivíduo muito eficiente na maneira que transforma energia em velocidade ao solo. Essa eficiência vem do histórico de treinos que está por trás disso, mas acredito que ele esteja apenas começando. Mesmo antes de ser um atleta, ele já possuía alguns atributos herdados para essa forma física. Nos últimos 15 anos, atletas do leste e do norte da África têm dominado as corridas de longa distância nas Olimpíadas. Sem dúvida, a popularidade da corrida de resistência nessas regiões é enorme, mas poderiam as diferenças genéticas explicar por que alguns países são melhores em determinadas modalidades? As diferenças genéticas entre humanos de diferentes etnias, diferentes partes do mundo, é uma questão interessante. Vemos o domínio dos atletas do leste da África nas provas de resistência e os do oeste nas provas de velocidade, incluindo, é claro, muitos afro-caribenhos de ascendência oeste-africana. Provavelmente é muito simplista dizer que tudo se resume à formação genética deles. Existem provavelmente outras questões envolvidas que interferem no desempenho. Mas o fato permanece. Os velocistas que descendem do oeste da África ganharam a maioria das provas de velocidade nos últimos 30 anos. Agora, um homem deu o destaque aos limites da corrida, levando o esporte para além do que parecia ser possível. Ele tem 1,98 m e uma passada mais longa que os demais, o que não é exclusivo. Há muitas pessoas com essa altura que tentam correr, mas ele tem uma habilidade única para aproveitar a passada longa e também a coordenação para mover as longas pernas como se fosse muito mais baixo do que é. Essa combinação é única, até onde eu saiba. Nunca vi outro velocista que tenha isso. Por fim, trata-se da mecânica muscular do Usain Bolt. Ele tem uma musculatura fenomenal. Existe algo em sua anatomia, sua morfologia que impulsiona isso. Acredito que ele era bem rápido. Quando ele era criança, seu tendão desenvolveu da mesma forma que seus músculos. A habilidade de transmitir a força e a potência pelas juntas de forma eficiente. Ele é capaz de armazenar a energia elástica a cada passada, usando isso para tomar impulso no passo seguinte conforme acelera. Quando você vê isso na vida real, alguém fazendo isso de verdade, você vê claramente que ele acelera mais que os adversários a cada passo. Contudo, vemos claramente que é uma pessoa com potencial para aprimorar, apesar de já ser o homem mais rápido do mundo. Eu sei que eu estou nos livros de história e as pessoas dirão, o Usain é o melhor, mas quero fazer isso novamente. Muitos já venceram uma vez, poucos venceram 2 vezes. E é aí que eu acredito que me tornarei uma lenda. Será interessante ver se nos próximos anos ele continuará correndo assim. Mas será que os recordes cada vez menores indicam que os atletas estão mais rápidos e preparados?
Não acho que os humanos estejam mais preparados ou rápidos do que há 100 ou 1000 anos. A evolução não acontece tão rápido, mas as mudanças ambientais, sim. Agora temos esportistas profissionais, pessoas treinando em tempo integral, com acesso à ciência, medicina, a um entendimento de como melhorar. Para a maioria dos atletas, o dia a dia é treinar. A forma com que você organiza o treino, as técnicas que usa, a informação que você passa no processo de treino são coisas importantes que determinarão se você vai se desenvolver como atleta e se terá a chance de subir ao pódio. Na década de 1920, o finlandês Paavo Nurmi foi provavelmente o primeiro atleta a aplicar a ciência nos treinos. Ele reconhecia a relação entre descanso e trabalho, e seu sistema de dividir o treino em inúmeras formas de esforço criou a base do treino intervalado. O treino intervalado simplesmente divide o exercício em períodos de ligado e desligado. O fato é que isso permite que você se esforce mais no período ligado do que se tentasse manter um ritmo constante o tempo todo. O que você nota em termos de história é que há exemplos clássicos de indivíduos que usaram esse tipo de treino. Eles usaram porque descobriram que funciona. Eles claramente tentaram e perceberam: estou mais em forma que meus adversários. Talvez o maior entusiasta do treino intervalado seja o corredor tcheco Emil Zatopek. Para ele, um dia de treino era uma maratona, dividida em sprints de 100, 200 e 400 metros, geralmente feito em ciclos, usando botas pesadas. O treino de Zatopek é interessante porque ele fazia aquilo frequentemente, quase todos os dias. E você pensa, como ele consegue manter o ritmo? E isso é algo importante a se considerar. Não se trata apenas do tipo de treino, mas da capacidade de ser forte o bastante para suportar o tipo de treino. E ele claramente era assim. E valeu a pena. Em 1952, ele ganhou ouro nos 5.000 metros, correndo uma emocionante volta final, saindo do 4º lugar para vencer em tempo recorde. Alguns dias depois, ele fez o mesmo nos 10.000 metros, quebrando o recorde também dessa prova. Zatopek tomou a decisão de última hora de competir na maratona olímpica pela primeira vez. Sem uma estratégia de corrida, ele decidiu correr junto a Jim Peters, o recordista mundial britânico. Peters, em um esforço para cansar o tcheco, estabeleceu um ritmo acelerado, mas não pôde mantê-lo e ficou para trás. Zatopek, porém, ganhou seu 3º ouro e quebrou mais um recorde olímpico. Até hoje, ele é o único homem a ganhar o ouro nas 3 distâncias, na mesma Olimpíada. Hoje, cientistas ainda tentam entender como o corpo responde ao estresse do treinamento intensivo. Estamos em busca de coisas como respostas agudas, as sessões de treino, respostas cardiorrespiratórias, a força com a qual o atleta está respirando, o que está acontecendo com seus músculos, o que causa fadiga. Por fim, temos a resposta crônica ou de longo prazo, que, é claro, todo técnico e atleta buscam: a adaptação. Uma vantagem que a ciência, a medicina e a tecnologia começam a levar para o ambiente de treino é a capacidade de se obter informações em tempo real. Uma das coisas que sabemos é que quanto mais rápida a resposta, maior a chance de mudar um comportamento e melhorar o ambiente de aprendizado. Os sensores de desempenho de elite permitem aos técnicos saberem quanto tempo o atleta reage ao tiro de largada, enquanto o monitoramento em tempo real obtiveram uma resposta imediata dos indicadores vitais dos atletas. A natação é outra modalidade muito beneficiada pela tecnologia de ponta. Dada a complexidade dos movimentos da natação, somada à influência imprevisível da hidrodinâmica, o esporte pouco contava com uma análise em tempo real além do bom e velho cronômetro. Contudo, pesquisas recentes trabalham para adaptar a tecnologia militar de submarinos e também apresentar uma adaptação à ciência.
Trabalhávamos com um grupo na Universidade de Southampton que desenvolveu um sistema de guincho sensível no qual o nadador é preso a uma cinta. Ele nada contra esse sistema de guincho e isso não apenas dá uma ideia de força e quanta força está aplicando, mas também de sua resistência na água. Então, se os nadadores mudam a técnica, eles podem ver se conseguem aplicar mais força com menos resistência e o resultado é que serão mais rápidos. Em partes, a tecnologia do sensor aumentou nossa compensação sobre as técnicas e braçadas da natação. Um atleta pode, por exemplo, usar um pequeno sensor nas costas e essa informação ser transmitida sem fio para os técnicos na beira da piscina. Isso dará a ele uma informação real sobre o tempo da virada, para ver em quanto tempo o atleta chega à parede e se afasta dela. Também mostra a frequência das braçadas, a frequência com a qual aplica a força. O futuro trará muito mais personalização aos treinos. Acho que uma das áreas mais emocionantes para os próximos 20 anos será toda a área genética. O que entendemos sobre o nosso perfil genético e como isso influi no que é preciso para ser bem-sucedido. Agora que o genoma humano, o mapeamento de nossos genes está completo, temos uma compreensão melhor de quais genes individualmente estão associados ao desempenho de elite. Dito isso, estamos a caminho de compreender como essas variações entre alguns genes se somam para influenciar o desempenho como um todo. Mas anos antes dos cientistas esportivos, os atletas aplicavam sua própria análise científica e obtinham resultados revolucionários. Em 1960, o esquiador francês Jean Vernet se posicionou para a largada no downhill masculino, em Scone Valley. Ele tinha consigo uma arma secreta, uma nova posição aerodinâmica que ele desenvolveu e batizou de o ovo. Vernet calculou que, em contraste à posição padrão, essa nova posição lhe traria uma vantagem. E ele estava certo. Ele ganhou por 0,5 de segundo, e sua posição de ovo logo seria adotada por todos os esquiadores downhill do mundo. De forma parecida, o americano Perry O'Brien aplicou as leis da física ao seu esporte, o arremesso de peso. Antes do padrão estabelecido por O'Brien, o método era bem simples. Em vez disso, O'Brien começou o arremesso voltado à parte de trás do círculo. Então, virou 180 graus, girando para ganhar momento extra, que o ajudaria a arremessar a uma distância maior. A técnica conhecida como deslocamento linear o ajudou a ganhar o ouro e estabelecer recordes nas Olimpíadas de 1952 e 1956. Criar novas técnicas e aplicá-las pela primeira vez quando uma medalha olímpica está em jogo não requer apenas criatividade, mas também muita coragem. A lenda da patinação artística, o americano Dick Button, inventou o clássico axel duplo em um treino, como antes da final da patinação livre em 1948. Mas ele nunca havia realizado o salto em uma competição. 17 and 18. Anything works, and you try anything, and you're not afraid, and you do it. Quando você tem 17 ou 18 anos, tudo funciona. Você tenta de tudo, sem medo, e consegue. 2 dias antes, tentei um axel duplo e consegui. Foi um risco enorme, porque eu não tinha certeza, não estava confiante e não foi perfeito. Se você observar com atenção no filme, verá que ele saiu um pouco errado. É uma manobra muito perigosa. Você salta para frente e, se você hesitar, os 2 pés podem subir e você cair de costas. Todos hoje fazem o axel duplo e até o triplo. Se você quiser vencer uma Olimpíada hoje, eles esperam que você realize um axel triplo. 4 anos depois, na patinação livre em Oslo, Button conseguiu novamente, aterrissando o primeiro salto triplo da competição durante sua apresentação, que valeu o ouro.
Você deseja fazer coisas novas porque é disso que os jogos se tratam. Você tenta coisas desconhecidas porque nunca ninguém disse que não poderiam ser feitas e você acha que é possível. É como a milha em menos de 4 minutos. Assim que nós conseguimos, todos os demais vieram e tentaram. No início dos anos 60, o salto em altura utilizava a técnica straddle, também conhecida como giro ou tesoura. O americano Dick Fonsbury tentou as duas formas, mas ficou frustrado com sua falta de progresso. Eu nunca pensei em mudar meu estilo até chegar ao colégio. Eu teria de saltar uma altura que eu nunca havia saltado antes. Foi quando percebi que tinha de fazer algo diferente. Não foi algo consciente, não havia um plano. O que fiz foi tentar erguer minha cintura, meus ombros caíram para trás e isso funcionou. My shoulders went back and it worked. By the end of that day, I had improved by 15 centimeters. No fim das contas, eu melhorei em 15 centímetros. Essa foi a revolução. E isso evoluiu em 2 anos até o ponto onde eu virava de costas para a barra e a cabeça passava primeiro, arqueando de costas sobre a barra. A técnica flop veio disso. Foi uma evolução. Flop technique came from, it was an evolution. Nas Olimpíadas do México em 1968, Fonsbury finalmente revelou sua evolução à competição internacional. Os espectadores adoraram e logo o salto se tornou o Fonsbury Flop. Todos perceberam, gritos, risos, comemorações dizendo: o rapaz está usando essa técnica maluca e está ganhando. Crazy technique and he's winning. Afinal, se tornou um duelo entre Fonsbury e seu colega de equipe Ed Carruthers, que também havia superado 2,20 metros. Com apenas um salto restante para ambos, a tensão aumentou. Estávamos saltando pela medalha de ouro e saltaríamos 2,22, uma altura que nenhum de nós já havia saltado. Eu estava em minha 3ª tentativa, então, se eu errasse, Ed ainda poderia vencer. A tensão era grande. Para Carruthers, a barra estava alta demais, mas Fonsbury conseguiu e ganhou o ouro. Sua técnica inovadora provou que os críticos estavam errados. Assim surgiu o Fonsbury Flop. Lembro-me vagamente de ter saltado e depois comemorado. Foi o melhor dia da minha vida. Eu havia superado o meu recorde nos Jogos Olímpicos, estabelecendo um recorde nacional, um recorde mundial, um recorde olímpico e levado o ouro para casa. Uma das experiências incríveis que tive na vida foi descobrir essa técnica, que tive a sorte de batizar de Fonsbury Flop. Hoje ela é universal e eu me sinto muito orgulhoso e honrado por ter contribuído com o atletismo. Às vezes, pequenas adaptações na técnica podem valer a pena. No final dos anos 80, Sergei Bubka desenvolveu uma sequência única de posições e forças que deram a ele uma vantagem sobre adversários, projetando-o a novas alturas. The ball should get penetration. Não se deve dobrar a vara no solo, como a maioria dos saltadores fazia. Quando você utiliza a vara dessa forma, pode usar facilmente uma vara mais rígida e obter uma pegada mais alta. Se torna mais natural. Isso está ligado às habilidades técnicas certas, eu diria. Eu era muito bom nesse sentido. Por conta dos boicotes e lesões, as Olimpíadas de Seul em 1988 foram a única apresentação de Bubka em uma final de salto com vara.
Seu salto de 5,90 metros não foi apenas bom o bastante para o ouro, mas também marcou um novo recorde olímpico no salto com vara. Ganhar os Jogos Olímpicos era o meu sonho. Toda emoção, a gritaria, tudo tão espontâneo. Nada foi planejado, tudo foi imprevisível. Eu diria que, mesmo para mim, foi uma grande surpresa. Unplanned, unpredictable, and I would say even for me was surprised. Bubka quebrou um recorde mundial no salto com vara indoor e outdoor, incríveis 35 vezes. E ainda detém um recorde outdoor de 6,14 metros, que ainda talvez poderia ter sido mais alto. Os cientistas esportivos japoneses analisaram meus melhores saltos e disseram que, com a técnica que eu utilizava, seria possível atingir 6,30 metros ou 6,40 metros. Acho que com os mesmos equipamentos e as mesmas regras, isso hoje é atingível. Apesar da técnica quase perfeita de atletas como Bubka, o salto com vara é um exemplo clássico de como o equipamento tem ajudado a melhorar os recordes ao longo dos anos. William Hoyt ganhou no salto com vara nos Jogos de 1896 com um salto de 3,30 metros. Mas desde então, os avanços na tecnologia de fabricação das varas foram responsáveis por um grande aumento na altura do salto com o passar dos anos. O salto com vara tem uma longa história. As varas originais eram feitas de bambu e madeira. Mas o desenvolvimento da ciência de materiais trouxe a mudança para fibra de carbono e fibra de vidro, materiais com qualidades mais robustas, muito mais eficientes quanto à energia. Quando você aplica a força, a vara pode reagir de forma mais eficaz e ajudá-lo a atingir alturas bem maiores. É claro que os atletas também se desenvolvem constantemente, mas os materiais nos permitem acelerar o desenvolvimento de equipamentos e acelerar o incremento de altura no salto com vara. Mesmo em esportes que dependem menos da tecnologia dos equipamentos, a ciência de materiais passa a ajudar atletas a melhorar seu desempenho. Estamos trabalhando na personalização das propriedades mecânicas dos tênis de corrida e procurando especificamente ver como a dureza dos tênis pode mudar o desempenho. Então, o que fazemos é levar um atleta ao laboratório para que ele realize uma série de movimentos de atletismo. Assim, vemos como ele reage às mudanças na dureza do material. Repetimos essas manobras em sapatos com durezas diferentes e tentamos maximizar a potência obtida nas juntas. Podemos então personalizar o tênis de corrida para ele. Nós levamos o atleta a uma pista que é o ambiente próprio para o treino e vemos se conseguimos recriar aquilo que vimos no laboratório. Nós obtivemos resultados notáveis ao trabalhar com atletas de elite, mas talvez leve algum tempo para vermos isso em atletas de grandes competições.